Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito dessa feita. Estamos aqui com Geórgio Mendes Ribeiro, ele que é servidor da UFESA e coordena um trabalho de educação ambiental e alimentar nas escolas através de hortas, da promoção de hortas nas escolas através dos alunos e professores. Então, não sai daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o programa Dinâmica Direito, hoje fugindo um pouquinho da temática específica do judiciário, dos poderes, das leis, para tratar sobre a temática tão importante que é a educação ambiental. Trouxemos aqui o doutor Geórgio Mendes Ribeiro, ele que é, no caso, servidor federal aqui da UFESA e coordena um trabalho muito importante no caso, a educação nas escolas, a promoção de hortas, de plantação de hortaliças nas escolas, através de alunos e professores. Doutor Geórgio, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. É um prazer poder estar aqui fazendo com que a sociedade consiga entender o nosso trabalho, que visa principalmente conscientizar as nossas crianças e com isso, quem sabe a gente tem as futuras gerações bem melhores do que as que nós estamos vendo hoje, né? Doutor Geórgio, no primeiro bloco, geralmente a gente guarda ele para conhecer o entrevistado, né? Eu percebo que o senhor trabalha aqui em Mossoró, mas a sua formação foi aqui também, na cidade? Eu sou filho de Mossoró, na realidade sou filho de Mossoró, e desde muito tempo eu tenho essa vocação na área agrária, né? Eu ingressei na universidade no curso de graduação em 1987, né? De lá para cá, eu posso até dizer que eu tive mais na universidade do que dentro da minha própria casa, né? Porque de lá para cá fiz graduação, especialização, fiz mestrado e agora no ano passado concluí um doutorado em fitotecnia, né? Então, minha vida toda foi dentro da universidade, praticamente dentro da universidade e dentro do curso de agronomia, que eu acho que é um dos cursos mais importantes que na universidade tem, porque nós produzimos alimentos, né? O agrônomo produz alimento e dessa forma a gente está fazendo um pouco de responsabilidade social, né? Na implementação, no caso dessas hortas, com o auxílio dos nossos alunos, técnicos e professores, para fazer com que as crianças aprendam um pouco mais sobre educação alimentar e também sobre educação ambiental. No caso, doutor Geórgio, eu quero saber agora como deu a origem, a gênese desse projeto tão importante. O projeto, na realidade, ele foi pensado bem antes de eu entrar na universidade, né? Eu sempre tive um sonho de poder fazer alguma coisa social, né, para atender a população. Quando ingressei no curso de agronomia, eu tinha uma ideia de fazer esse projeto que era expandir a questão da alimentação saudável para as crianças, não só para as crianças, mas como a população como um todo. E foi pensando a partir do curso de agronomia que eu comecei a pensar em fazer esse tipo de trabalho. Só foi possível agora, depois de muito tempo, através de um edital interno da universidade, onde financiava projetos desse tipo. Foi quando eu resolvi implantar, na realidade, o projeto em si, né, com recursos da universidade. Fiz o projeto, graças a Deus, fomos aprovados, né? A equipe toda ficou muito feliz com a aprovação, porque não só eu, mas toda a equipe tinha esse sonho de fazer um projeto que atendesse principalmente as nossas crianças. Então, desde o tempo de agronomia, era um sonho até então de aluno de graduação poder implantar isso nas escolas, né?
E só agora, depois de servidor, é que eu consegui tornar esse sonho realidade. É aquela velha história, né? Um sonho você persiste até conseguir. Apesar de ter demorado um pouco, mas realmente agora a gente conseguiu fazer com que isso se tornasse uma realidade. E hoje está aí, o projeto, graças a Deus, está de vento e popa e está beneficiando, transformando a vida de muitas crianças da cidade de Mossoró. Doutor Geórgio, é verdade que vocês ganharam um prêmio a nível nacional? Na realidade, não foi um prêmio. Nós concorremos a um edital nacional, né? Um edital nacional, onde nós fomos o primeiro lugar. O projeto partiu de uma simples ação. Com o tempo, ele foi se expandindo e a gente resolveu fazer com que esse projeto se transformasse num programa para poder atender muitas escolas. Então, nós submetemos o projeto a um edital nacional, que é o PROESTE, e felizmente nós fomos aprovados em primeiro lugar, com nota máxima e com recurso na faixa de R$300 mil. Aí a gente pôde expandir o projeto, pôde aumentar as ações do projeto, transformando o projeto num programa, e hoje ele está sendo desenvolvido a nível até mesmo fora da cidade de Mossoró. A gente está dando assistência em algumas escolas, como a gente já deu em Caraúbas e Angicos. Doutor Geórgio, ainda falando sobre o programa, quem é a sua equipe? Aí a gente tem que dar honra a quem é honra. Eu sei que o senhor tem muito zelo por esse trabalho, mas ninguém faz nada sozinho, não é verdade? Esse projeto é fruto do trabalho de uma equipe. Nós temos na nossa equipe técnicos administrativos da universidade, alunos de graduação dos mais diversos cursos, porque o projeto ele consegue agregar uma vasta quantidade de alunos de vários cursos da universidade. Nós temos alunos de biotecnologia, engenharia agrícola, temos alunos de agronomia, administração, biotecnologia. Então, o projeto consegue abarcar todos esses cursos. Temos também que falar também da importância não só da equipe da universidade, mas dentro da escola. Hoje nós temos uma horta modelo onde os professores, os ASGs, as crianças participam do projeto. A realidade é que o sucesso do projeto é por conta de todos, essa equipe toda empenhada em querer fazer a diferença. O que é bonito, doutor Geórgio, é sonhar junto, né? O senhor projetou, o senhor tinha um sentimento, né, em si, tinha um conhecimento, que o senhor mesmo tem doutorado, né, na área, né, tem formação, mas eu acredito que agregar, sonhar junto é importante. Exatamente. E assim, aquela velha máxima, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Nós chegamos a um ponto do projeto estar numa fase de tanta expansão que nós estamos precisando de mais gente se agregar à nossa equipe para a gente poder levar essa proposta para todas as escolas da cidade de Mossoró. Esse já é o meu próximo passo, meu próximo sonho. Que eu gostaria de ver realizado é que pelo menos uma horta em cada escola seja implantada. E isso faz com que as crianças tenham uma alimentação mais saudável e a gente consegue também, junto com o projeto, fazer o que nós chamamos de responsabilidade social em grupo. Trabalhar a questão das crianças em equipe. No caso, vocês também têm um apoio da reitoria, né? Toda a administração da universidade. Exatamente. Graças à disponibilização dos recursos da universidade é que esse projeto se deu, né? A universidade tem um papel fundamental nesse projeto, porque ela quem foi que deu o primeiro passo através de um edital interno, onde a gente começou a realizar as atividades, né? A universidade, onde a gente precisa fazer alguma coisa que não necessariamente esteja dentro do projeto, ela tem apoiado, e esse é o papel da universidade, né? É a forma como a universidade, nós somos servidores públicos e nós temos que retribuir o que nós ganhamos para a sociedade. E uma forma da gente retribuir é através de projetos como esse. A universidade transferindo os conhecimentos
para a sociedade, né? Isso é que se chama extensão universitária, extrapolar os muros da universidade. Não adianta a gente produzir conhecimento e ficar guardado para a gente. O conhecimento, ele tem que ser sociabilizado com todos. Então, o papel da universidade é justamente isso, fazer que o conhecimento produzido da universidade seja proliferado para a sociedade. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Giorgio Mendes a respeito sobre educação ambiental, no caso a educação alimentar, os projetos que ele tem promovido junto com a Universidade Federal do Semiárido aqui de Mossoró. No próximo bloco, iremos falar dos livros, os lançamentos que ele teve. Estou em mãos do segundo livro, mas vamos falar do primeiro livro lançado e no caso, a implementação nas primeiras escolas a respeito do projeto de plantação, de empreendimento da hortaliça nas escolas. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje estamos entrevistando o Dr. Giorgio Mendes, ele que é servidor da Universidade Federal aqui do Semiárido e também tem um projeto de educação ambiental, educação alimentar nas escolas através de hortaliças, hortas nas escolas. Dr. Giorgio, aqui agora no segundo bloco vamos comentar o lançamento do primeiro livro, que deu o pontapé inicial no seu projeto e as primeiras hortaliças, as primeiras hortas nas escolas. Na realidade, a primeira horta onde a gente implantou foi na Escola Estadual Francisca Martins de Souza, né? É interessante que quando a gente chegou lá, a área estava totalmente inutilizada, não servia para nada. Então, através dos bolsistas, fizemos a limpeza da área, tiramos muito pedregulho, fizemos todo um trabalho para que a gente pudesse implantar as hortas lá. Fizemos os primeiros canteiros, as crianças começaram a semear as primeiras hortaliças e nisso tudo nós começamos a fotografar todos os passos com o intuito de depois passar essa experiência para o restante das escolas de Mossoró. Foi daí que surgiu a ideia de nós fazermos um livro, uma espécie de manual para que as escolas pudessem ter acesso. Então, nós fizemos nosso primeiro livro, nosso primeiro produto do projeto, que foi o Hortas para o Ensino Fundamental. E o que é esse livro? Simplesmente o livro ele retrata todas as etapas que a gente passou para construir a horta modelo que fica na Francisca Martins de Souza. Então, no livro tem todos os passos de como as escolas podem implementar suas hortas. É uma espécie de um manual de como cada escola tem que fazer para se tornar a horta uma realidade em suas escolas. Então, a ideia do livro foi justamente essa, sociabilizar o conhecimento da prática da horta para que pudesse ser aproveitado por todas as escolas da cidade de Mossoró. No caso, é um passo a passo, né? Que qualquer diretor, mesmo nos locais mais distantes, eu sei que o projeto não pode ainda alcançar todos, mas o livro em si já dá uma explanação geral sobre o assunto. Exatamente. O livro ele é feito justamente para isso. Como o projeto não consegue, de uma vez só, atender a todas as escolas, então o principal objetivo do livro seria dar subsídios para as escolas começarem, pelo menos, a iniciar seus trabalhos. Então, o livro serve como uma referência para aqueles que queiram iniciar, logo, ele já pode iniciar. Plantar hortaliça não é coisa tão difícil, é coisa simples de se fazer. O que é preciso é dedicação e um pouquinho de tempo, né, para se dedicar às hortaliças. Mas, assim, a experiência que eu tenho visto das pessoas, das crianças, até idosos que trabalham com hortaliça, quem começa a trabalhar com horta,
jamais deixa de continuar com as hortas. Porque até mesmo a horta, ela serve como terapia ocupacional, né? As pessoas se sentem bem plantando, cultivando, e nesse momento agora que nós estamos a questão de várias doenças causadas por produtos, né, industriais, então nós estamos voltando ao passado e fazendo com que a nossa alimentação seja melhor. No tempo dos nossos avós não existia câncer, não existia... Por quê? Né? E isso tudo é reflexo de uma má alimentação. Hoje o corre-corre do dia a dia faz com que a gente muitas vezes deixa de se alimentar de forma adequada, e isso faz com que a nossa saúde seja prejudicada, né? Então, o projeto da horta vem resgatar esses valores do campo, né, em benefício de nós mesmos, da nossa própria sobrevivência e da nossa saúde. Mas, doutor Jorge, quais são as hortaliças principais plantadas pelas crianças? Graças a Deus, hoje, nas escolas onde a gente está implantando, aquela velha máxima que tem que Luiz Pérez Vaz Caminha diz que nessa terra em tudo se plantando dá, eu costumo dizer que em nossas hortas, tudo que se planta, a gente também colhe. Então, tivemos já a colheita de cenoura, beterraba, cebolinha, alface, pimentão. É mesmo? É uma vasta variedade de hortaliças, e imagine só isso sendo consumido na merenda escolar. A quantidade de nutrientes, né, sais minerais que são fornecidos a essas crianças gratuitamente, né, sem precisar de você recorrer a outros tipos de alimento que hoje geralmente as crianças consomem. Para você ter ideia, quando o projeto foi implementado na horta na Francisca Martins de Souza, foi abolido refrigerante, xilito, tudo. Hoje as crianças não consomem nada disso, porque elas sabem a importância de se alimentarem bem. Elas veem isso na prática. E a partir dessa prática, elas começam a mudar seu pensamento, seu modo de pensar com relação à alimentação. Eu acho que é um trabalho belíssimo, doutor Jorge, porque a criança muda até a questão alimentar dela, como você mesmo falou. Porque se ela está plantando, ela vai ter aquela curiosidade de saber, né, o gostinho do alimento, né, vai valorizar aquilo que nessa fase, acho que nessa faixa etária, alguns pais têm até uma resistência dos filhos. Nós temos relato de pais que chegou até nós dizer que não comia hortaliças. A partir do projeto, a partir dos seus filhos que estão levando o conhecimento para dentro de suas casas, eles estão consumindo hortaliças. E o interessante é que o projeto, a metodologia dele, ele consegue também implantar saberes para as crianças. Que saberes são esses? O saber aprender, o saber fazer e o saber ser. O saber aprender é através de aulas teóricas que eles veem todo dia na horta, de como se cultivar a horta, onde são produzidas as hortaliças, de onde elas são, sobre a questão de solos, água. Então elas veem tudo isso na prática, vendo dentro da horta, né? Aí vem o saber fazer, ou seja, elas estão lá todo dia trabalhando, estão semeando, estão capinando, elas estão fazendo tudo dentro da horta, elas mesmas. Para você ter ideia, lá só existe um mês que nós não produzimos hortaliça, é quando elas estão de férias, porque quem faz a semeadura, a colheita e tudo mais são as crianças, não são os bolsistas. Os bolsistas são para orientar o plantio, as técnicas, mas quem realiza na realidade tudo são as crianças, né? E vem o que eu acho o saber ser, que eu acho que é o mais importante do saber, que é a mudança de comportamento, a atitude. Elas começam a refletir sobre a sua alimentação e começam a mudar os seus hábitos alimentares a partir do que elas verem
tanto na teoria como na prática na horta. Elas abrem a mente para coisas boas, que é se consumir alimentos saudáveis. Muito bem. Então, no caso, já tem relatos de professores que, no caso, reforçam isso, a mudança de comportamento das crianças, doutor Geórgio? Os professores já me vieram me avisar que, assim, existem vários relatos. Inclusive, é um caso específico de uma aluna que tinha intolerância à lactose, né? Entendo. E o médico sugeriu a ela mudar a alimentação e tal. Com o projeto, ela começou a consumir hortaliça. E ela chegou para dizer que foi ao médico e o médico se espantou que ela tinha melhorado bastante e queria saber qual é o motivo da melhora dela tanto. E ela disse, não, porque a partir de agora eu estou com um projeto lá e a gente aprendeu que tem que se consumir hortaliça para a gente ficar forte e saudável. Ele disse, pois está aí. Ele chegou para a mãe da menina e disse, olha, um dos fatores com que ela melhorou a intolerância dela foi ela consumir alimentos saudáveis. Então, isso é gratificante para a gente. Tem até um caso que eu estava lá no SESC e, de repente, chega duas pessoas, dois senhores para mim perguntando, você é Geórgio? Aí eu fiquei assim, né? Fiquei um pouco assustado, porque eu não conhecia aquela coisa. Ele disse, não fique assustado, eu sou o pai daquelas duas crianças, nós somos pais daquelas duas crianças ali, e eu vim agradecer a você e à universidade por causa desse projeto, porque hoje meus filhos estão tendo uma alimentação diferente e o que é melhor, elas estão fazendo com que a gente faça a mesma coisa também. Então, hoje, a gente agradece à universidade, a esse projeto, porque elas mudaram totalmente a questão alimentar dela, a mudança de comportamento alimentar que elas estão tendo por conta do projeto. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Geórgio Mendes, ele que tem um trabalho belíssimo junto à Universidade Federal, né, o FESA, aqui na cidade, de promoção de hortas nas escolas públicas da nossa cidade. No próximo bloco, doutor Geórgio, vamos falar do lançamento do livro, foi no último dia 18, agora, o livro Victor no Reino das Hortaliças. Foi lançado e vai servir também de apoio à promoção do projeto. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. E este sábado estamos conversando aqui com o doutor Geórgio Mendes Ribeiro sobre o projeto, ele é coordenador do programa, no caso aqui, de educação ambiental e alimentar das crianças, promovendo a promoção de hortas nas escolas públicas aqui da nossa cidade, através da Universidade Federal, aqui a nossa querida UFESA. Doutor Geórgio, sobre o livro Victor no Reino das Hortaliças, que foi, no caso teve a promoção dele, divulgação, no último dia 18, que o senhor pode nos ajudar a falar do mesmo? O livro, na realidade, ele foi pensado para atender duas demandas. Primeiro, a questão de a gente tentar resgatar um pouco a cultura do campo, tendo em vista que hoje muitas das crianças, hoje em dia, não conseguem mais ver o campo de forma como antigamente a gente via, né? Na realidade, muitas delas nem conhecem. Então, com essa preocupação, a gente fez esse livro, além também de servir para a gente poder passar alguns conceitos relacionados ao cultivo de hortas, né? E foi feito de uma maneira bem lúdica, em forma de poesia, para chamar mais a atenção da criança. E nesse sentido, o livro ele pode até servir como um paradidático para usar nas escolas. Tendo em vista que quando a gente fala em poesia, a gente pode trabalhar a questão do português com o livro, a questão também de educação ambiental e até mesmo para ensinar como as hortas são feitas nas escolas, de forma que ele apresenta alguns conceitos, como o irrigar do dia a dia, como, por exemplo, saber o que é um consórcio de hortaliças, e assim a gente consegue agregar nesse livro conhecimentos de forma simples que as crianças possam aprender e repassar para os seus pais. Doutor Geórgio,
Eu também sou pai. Tenho 2 garotinhos, né, o Arthur e o Heitor, e eu estou sentindo dificuldade. Estou vendo eles muito presos nas tecnologias, principalmente o mais velho, o Heitor, na questão do celular, na questão do tablet. Será que essa leitura e colocada em prática dá como despertar os pais nesse sentido, doutor, de tentar tirar as crianças dessas tecnologias? Na realidade, assim, o enredo desse livro, ele conta também um pouco da própria história minha com o meu filho, né? Preocupado também com isso que você está agora, né? Que hoje em dia nós vemos as redes sociais, a internet, essas novas tecnologias. Hoje, criança de 3, 4 anos já sabe acessar tudo, sabe fazer muitas coisas, até muito mais do que nós adultos, né? Então, preocupado com isso, foi que eu fiz. Eu resolvi tentar mudar essa situação, levando meu filho, né, no caso, que é o Vitor, que é o protagonista do livro, para conhecer o campo, conhecer a cultura do pessoal do campo, as hortas, tentar tirar ele um pouco da televisão e do celular, dessas novas tecnologias. Porque as coisas simples a gente tem que mostrar, tem que passar para as crianças de onde vêm os alimentos. Então, a prática, você levando a criança a conhecer o campo, você está desenvolvendo consciência ambiental, né? E uma das preocupações que eu tinha era poder passar essa experiência que eu tive com meu menino para os outros pais. Então, o livro foi uma forma de alertar aos pais essa questão da gente estar muito atrelado às tecnologias e esquecendo as coisas boas da vida, né? Eu vi relatos agora até que, no caso, crianças, filhos de agricultores, terem vergonha de seus pais porque eles são agricultores, porque, infelizmente, eles não são valorizados, né, os nossos agricultores. Então, o livro vem nesse sentido também, tentar resgatar a cultura do campo para ver que as pessoas têm que entender que tudo que nós comemos hoje são graças aos agricultores, né? Então, esse livro vem também tentar fazer isso, dar uma valorização àqueles que produzem os alimentos no nosso país. Doutor Geórgio, sobre a questão, eu acho que tem muitos professores nos assistindo, né, do nível fundamental. Se algum quiser adquirir o livro Victor no Reino das Hortaliças, como é que ele pode fazer? Na realidade, a gente fez 1000 exemplares para ser distribuídos gratuitamente nas escolas de Mossoró. Infelizmente, 1000 exemplares não é suficiente, né? A minha intenção era que cada aluno tivesse pelo menos um livro desse em casa. Mas como os custos são muito altos e não tem como a gente arcar esses custos, a gente conseguiu fazer que parte desses exemplares fossem para as bibliotecas das escolas, onde os professores pudessem usar ele como paradidático, né? Ao mesmo tempo, incentivando a alimentação saudável, a questão do ambiental, para as crianças poderem ter conhecimento sobre isso. Então, assim, hoje nós não disponibilizamos mais para venda ou até mesmo para doação, porque como é um recurso do projeto, nós somos limitados a um valor para tantos exemplares, né? Mas eu tenho a pretensão de tentar disponibilizar isso digitalmente, de forma gratuita, para que aquelas pessoas que queiram ver o livro, querer usar ele como paradidático, poder acessar e poder fazer o bom uso do livro. É uma ótima ideia essa questão da digitalização, porque se gerar em PDF, por exemplo, jogar na internet, qualquer pessoa, qualquer professor, não apenas de Mossoró, né, mas todo o Brasil pode ter acesso a uma obra tão importante. Graças a Deus, assim, nós tivemos o lançamento no dia 18 de abril, né? E nós tivemos contato de gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, querendo adquirir o livro. Então, nessa ótica é que eu tive a ideia de tentar disponibilizar digitalmente para que todo mundo possa ter acesso ao conteúdo desse livro.
No caso, é possível até, já que é uma obra gratuita, vocês não se oporiam se por acaso alguém de outro estado imprimisse? Tem que pedir alguma autorização de vocês? Como é que fica essa questão? No caso, tem que ver com a questão da editora, né? Que a editora é do FESA, ela quem é detentora, né, da marca do livro, né? Então, não sei como, mas eu acho que não tem problema algum. Pelo menos da minha parte, eu como autor, eu disponibilizaria tranquilamente, sem custo algum para ninguém, né? De forma gratuita. Acredito que é uma ótima leitura. Tem aqui as referências, né? Vocês estão apoiados aqui pela Edufesa, né? Que é a editora universitária. Tem um programa aqui, Horta Didática na Escola. É um programa muito importante. Tem esse PROESTE, né? Que faz parte da extensão também no MEC, né? O apoio aqui como extensão universitária. A ilustração também muito impecável. Eu gostaria de falar da nossa ilustradora, que é também uma servidora, a Carmen Tassiani, que eu costumo dizer ela que 90% do livro foi as ilustrações dela, porque ficaram belíssimas as ilustrações, muito bem feitas, a forma como foi feito o livro foi bem pensado. Tivemos a ajuda de uma psicopedagoga para analisar as imagens, então o livro está perfeito para as crianças de ensino fundamental. Acredito que é muito atraente, né? E, infelizmente, nesse primeiro momento, não tem como distribuir para todo mundo, mas vocês já pensam numa segunda, terceira edição do livro? Pensando na questão de até conscientizar, educar as crianças, eu já tenho um projeto para um próximo livro, que seria o Vitor numa aventura no interior das plantas, que seria mostrar de forma lúdica e didática como é que ocorre a assimilação de água e nutrientes dentro das plantas. Então, as crianças veem como é que funciona a fisiologia da planta com a história de um garoto dentro da planta e percorrendo toda a planta, suas partes, seu xilema, floema e tudo mais. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Giorgio Mendes, ele que coordena o projeto, né, Horta Didática na Escola, com todo o apoio da Universidade Federal do Semiárido aqui da nossa cidade. Então, no próximo bloco, Dr. Giorgio, vamos falar dos projetos, da expansão num projeto tão importante como esse. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmico Direito. Hoje estamos entrevistando o Dr. Giorgio Mendes. Ele que é servidor da UFESA e também coordena o programa Horta Didática nas escolas, promovendo, né, o cultivo, na verdade, plantação e cultivo de hortaliças pelas próprias crianças. Dr. Giorgio, vamos já para as considerações finais, mas no caso aqui o senhor pode aproveitar esse espaço para falar dos projetos de expansão desse tão importante programa. O projeto, que começou o projeto e hoje é programa, tem tido uma boa aceitação, né, da sociedade, principalmente da comunidade escolar, né? Em virtude do sucesso da nossa horta modelo, na Francisca Martins de Souza, nós fomos procurados por vários diretores de escola a tentar implementar esse projeto em suas unidades educacionais. Então, nesse sentido, nós tivemos uma reunião com a secretária de Educação, a Magali Delfim, que se mostrou totalmente interessada em expandir esse projeto para todas as escolas de Mossoró, as escolas municipais. Isso já é um avanço bastante grande, tendo em vista a importância de se educar essas crianças de forma mais ativa através do plantio de hortas, né? Nós temos também uma novidade, que o programa, cada dia, ele vai aumentando, né? Nós tivemos agora um contato com a coordenadora do curso de medicina da nossa universidade, né, da UFESA, e nós vamos implantar mais um projeto, que é um projeto que vai trabalhar diretamente nas UBSs da cidade,
com crianças e idosos através das hortas, né? A coordenadora, junto com os alunos do curso de medicina, vão desenvolver um trabalho sobre a obesidade das crianças, sobre a questão nutricional das hortaliças. Então, quer dizer, o projeto já está tomando uma forma bastante grande e que está abarcando quase todas as áreas do conhecimento, né? É um projeto intermultidisciplinar, né? Você pode fazer muitas coisas dentro desse projeto, inclusive a questão da interdisciplinaridade. Hoje as universidades, as escolas, todas em conjunto estão trabalhando a questão de você poder usar as disciplinas para fazer várias atividades dentro do projeto, né? Então nós estamos na realidade tentando fazer com que o programa se estenda para todas as escolas municipais da cidade. Doutor Geórgio, nós tivemos aqui faz pouco tempo o doutor Marcos Túlio falando sobre direito ambiental. E nossos comentários, nossa conversa, ele citou que qualquer ação para ser refletida, né, no direito ambiental tem uma resposta, né, de 15, 20 anos. E o trabalho de vocês é nesse sentido, começar da base. E eu acredito, as crianças, acredito que isso vai ter um reflexo positivo, como ela vai ser um adulto, como ela vai, como é que ela vai responder na sua alimentação, como é que ela vai ver o meio ambiente e também poder passar para os seus filhos, no caso, um posicionamento positivo em relação ao meio ambiente. Vocês estão muito felizes nesse sentido. Exatamente. Uma das funções do projeto é essa, conscientizar as nossas futuras gerações, que são elas que vão dar continuidade a esse país, né? E não só o país, ao mundo. E eu costumo dizer que a universidade, ela plantou uma semente. Essa semente plantada foi esse projeto na escola. E possivelmente vai para todas as escolas de Mossoró. Essa semente já cresceu, já desenvolveu e hoje nós já colhemos bons frutos, como a mudança de hábito alimentar dessas crianças do projeto, né, na Escola Francisca Martins de Souza. E costumo dizer que a gente tem que pensar hoje nossos filhos, nas nossas crianças, porque o futuro da humanidade vai depender delas. E elas sendo bem educadas, sendo instruídas da forma correta, com relação à alimentação e à questão ambiental, aí sim nós vamos ter um mundo melhor. E quero dizer também que isso tudo que a gente está fazendo é graças à parceria, graças à interação de várias pessoas, né? E eu costumo também dizer que escola, família, universidade, comunidade e sociedade é uma parceria que dá certo. Eu acredito nisso e nós vamos conseguir, se Deus quiser, ter pelo menos uma horta em cada escola dentro da cidade de Mossoró. Muito bem, parabenizo aqui o doutor Geórgio Mendes, toda a sua equipe do programa. E em nome do mesmo, eu quero também saudar a toda a reitoria, parte administrativa, né, da nossa Universidade Federal aqui do Semiárido. Na realidade, o sucesso do projeto é graças a todo um conjunto de pessoas que estão envolvidas. A universidade, os professores, alunos, técnicos, os professores das escolas, todos juntos com a única função de poder fazer com que nossas crianças tenham um futuro melhor. Muito bem, em nome da TVAD Mossoró, o pastor Wendel, o irmão Rogério, o meu muito obrigado e o senhor pode ficar aberto às considerações finais. Gostaria de dizer que esse projeto vem transformando as vidas dessas crianças e não é uma coisa tão difícil de fazer, basta querer e ter vontade. E eu espero que daqui para o final do ano, pelo menos mais 10 escolas estejam com suas hortas implantadas para que a gente possa dar continuidade e, quem sabe, todas as escolas de Mossoró poder usufruir desse projeto. Muito bem, aqui o doutor Geórgio Mendes, né? A gente falou aqui sobre educação ambiental, educação alimentar, através dos projetos que ele tem aqui, horta didática na escola, com apoio da universidade, o FESA, né? A Universidade Federal Semiárido da nossa cidade aqui de Mossoró.
Fica aqui as informações, né, que desse tão grande projeto que começou, está se expandindo e já tem colhido frutos maravilhosos na educação das nossas crianças aqui da rede municipal de Mossoró. E já fazendo um apelo aqui, doutor Geórgio, para também as escolas privadas também, se puderem sensibilizar-se, né, desse tão importante projeto de horta na escola. Na verdade, o projeto ela não está restrito só às unidades educacionais públicas, né? Ontem mesmo nós tivemos uma ação numa escola particular de Mossoró, onde a gente levou nossos bolsistas para que eles fossem dar uma aula sobre formação de solos de forma prática, que as crianças pudessem entender. Então ontem a gente teve reunido com quase 200 crianças de uma escola e nós fizemos essa aula prática com elas lá e graças a Deus deu tudo certo e elas conseguiram entender tudo perfeitamente. Essas crianças de hoje em dia são muito inteligentes, então a gente tem que começar a colocar conhecimento, coisas positivas nela, porque elas, quando se tornarem adultas, vão ser pessoas melhores. Bom, nessa fase, né, a criança é um terreno muito fértil, doutor Geórgio. Tudo que você joga, né, nasce e germina e cresce. Então é interessante jogar, né, sementes boas, sementes que vão germinar, né, um futuro melhor para ela, uma consciência social, uma consciência, né, em relação ao ambiente que ela vive e principalmente, sobretudo, aquilo que ela ingere, né, aquilo que ela se alimenta. Então esse foi o programa Dinâmica do Direito de hoje. Fugimos um pouquinho da temática específica jurídica, mas a questão pedagógica, a questão educacional, da consciência social ainda fica, né, a questão de promover o bem e projetos tão importantes como esse de horta didática na escola. Então continue com a programação da TV AD Mossoró. Logo após teremos a programação dos jovens da nossa igreja. Então até o próximo sábado com mais um programa Dinâmica do Direito.